E aí, galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre sonhos. Sobre quando a gente sonha, quando a gente vai atrás do sonho, o que é um sonho, o que venderam pra nós como sonho e como a gente simplesmente continuar sonhando mesmo em meio a várias dificuldades, a várias adversidades da vida. Eu queria lembrar que eu sei que esse não é o caso de todos vocês, mas eu sou uma criança que foi millennium, né? E ali nos anos 2000, nas escolas, em todo lugar, era quase como se fosse uma moda as pessoas estarem extremamente positivas. Pensa quando a gente vai fazer nossa resolução de ano novo e a gente sente que um ano novo vai trazer uma nova chance pra gente viver uma nova vida. Era assim que as pessoas estavam se sentindo na virada do milênio. Então as crianças ali que cresceram nessa virada do milênio, elas cresceram acreditando na promessa de que elas seriam o que elas quisessem. Ah, você quer ser astronauta? Ótimo, você pode ser astronauta. Você quer ser, sei lá, piloto de helicóptero? Você pode ser piloto de helicóptero. E eu sinto que a gente acreditou nisso. E eu não acho que foi ruim a gente ter acreditado, mas muitas vezes eu lembro até hoje qual foi o dia. Eu estava fazendo a faculdade e eu percebi que me venderam um sonho que nunca ia existir. Eu achei que aos 30 anos eu estaria com carro, casa, tudo bonitinho, rica, bem de vida, porque a minha mãe, com 30 anos, estava bem de vida. Não bem de vida rica, mas bem de vida com suas coisinhas que ela conquistou com o trabalho. E fizeram a gente acreditar que se a gente tivesse uma faculdade, a gente seria alguém na vida, porque os nossos pais, se eles tivessem uma faculdade, eles conseguiam conquistar as coisas de uma maneira não mais fácil, mas eles conseguiam conquistar, sabe? Naquela época, você ter uma faculdade era um status de que, bom, você vai se dar bem na vida. Você já tem o mínimo que é ter uma faculdade. E quando eu estava me formando, eu estava passando por esse momento da faculdade, eu senti que tem alguma coisa errada nessa história aqui. Alguma parte que não me contaram, mas eu não tô achando que isso aqui vai dar certo, sabe? E essa sensação só começou a se confirmar e se confirmar. E eu fiz uma faculdade pensando no dinheiro. Eu sou artista plástica, eu fiz uma faculdade de arquitetura porque eu pensei, bom, o que seria mais próximo de arte que pudesse me dar dinheiro, porque eu não tô afim de ser pobre. E aí, vocês já sabem, né? No fim, o nosso chamado de alma, ele sempre vai voltar. Sobre o sonho, uma dica muito legal para você que talvez nem saiba qual é o seu sonho. Lembra lá de quando você era criança, sabe? Que você tinha aquela inocência e que você gostava de brincar. Começa a lembrar das suas brincadeiras. Geralmente a nossa resposta, a nossa vocação, tá bem por aí. É quase como se a gente já soubesse desde sempre, mais ou menos, o que a gente ia querer entregar pro mundo. Só que a gente esquece. A gente esquece por dinheiro, a gente esquece por status, a gente esquece porque a gente nem teve o direito de pensar nisso. São várias as situações. E no fim, a coisa mais perigosa acontece. Por vezes a gente para de sonhar. A vida não tem propósito. Se um dia te disseram que tem, que bom para essa pessoa. Porque a vida, ela, na real, ela não tem propósito. Só que a gente tem que dar esse propósito para ela. Existe um momento da vida que você percebe, cara, isso aqui, nada disso aqui faz sentido. Mas eu vou ter que dar o meu sentido para isso. E foi aí que eu desviei o meu caminho. Foi aí que eu comecei a pensar que talvez, já que tá tudo uma bagaça, talvez fosse melhor ir atrás do meu sonho. Talvez fosse melhor me reconectar com o meu eu criança, com o meu eu que brincava, com
com o meu eu que queria ser artista. E hoje eu ganho a vida com isso. Não é uma vida dos sonhos, assim, em questão de... Não tô rica, mas eu tô feliz. Não vou dizer pra você que não teve épocas que eu quis desistir de tudo. Assim como vários outros artistas que podem estar assistindo isso, principalmente na vida da arte, mas pode ser qualquer coisa. Se seu sonho era ter uma barraquinha de cachorro-quente. Pô, quem tem a barraquinha de cachorro-quente sabe que certas épocas do ano você gostaria de não ter aberto aquela barraquinha do cachorro-quente, porque fica muito difícil. Só que, cara, às vezes eu fico pensando, é muito difícil viver já. A vida é uma parada que não é fácil. E se você for ter que escolher, então quem sabe a melhor escolha seja escolher o difícil que vai alimentar a sua alma. O difícil que, de alguma forma, quando as luzes se apagarem, você vai estar tranquilo, você vai saber que você tá fazendo uma coisa que, mesmo se nunca mais ninguém se aposentar, daqui 80 anos você ainda vai querer fazer isso. E isso não é... Vamos desromantizar essa coisa de trabalhar com o que você ama. É aquele negócio, né? De trabalhe com o que você ama e comece a odiar o que você ama. Só que não é bem assim, sabe? Nenhum trabalho é fácil. A origem da palavra trabalho vem da palavra em latim tripalium. Tripalium era uma máquina de tortura na Idade Média. E isso é como a gente associa, principalmente, né, na língua que se originou do latim, a gente associa trabalho com essa tortura, essa coisa, né? Só que eu acho que é porque a vida é difícil mesmo. Se você se jogar numa cama e ficar lá sem fazer nada, assistindo série, vai chegar uma hora que você vai ficar... Você não vai aguentar. Se sua vida for isso, você não vai aguentar. Se sua vida for gastar dinheiro, uma hora você não vai aguentar. Então, talvez a gente precise começar a voltar a sonhar. E não em sonhar para ser o que alguém quer de você, mas sonhar para se realizar. Sonhar para que esse tripalium, para que esse trabalho seja um trabalho que alimenta a sua alma e que, consequentemente, vai alimentar a alma das outras pessoas que estão por perto. Eu tô realizando um sonho aqui hoje. E o mais legal de realizar um sonho é que não tem nenhuma corneta celestial tocando, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Se esse vídeo tiver 2 views, tá bom pra mim. O sonho vai estar realizado do mesmo jeito. Porque às vezes é o que basta, sabe? Eu acho que viver o sonho tem muito a ver com ser autêntico, sabe? Eu acho que é ter coragem de assumir os seus BO e de assumir quem você é. Porque quando alguém te confrontar e te disser por que você está fazendo isso? Você sabe que você podia ter mais dinheiro fazendo isso. Aí você precisa sustentar. Só que no momento que você sustenta o seu sonho, isso te empodera para a vida de uma maneira assim que eu não tenho nem como explicar. Por muitas vezes, esse ano mesmo, eu achei que o sonho tinha acabado. E eu senti muito por isso, sabe? Eu acho que não tem nada que me faz sofrer mais do que começar a pensar: nossa, fudeu, acabou, eu vou ter que ir pro CLT. E aí eu começo a pensar em concurso público, escritório, ser explorada. Eu entendo que tem muita gente que tá aqui que vai estar nessa situação. Mas quando eu começo a pensar nisso, a minha mente começa a encontrar maneiras de continuar sonhando. Porque eu não consigo viver sem um sonho para me guiar.
Não é uma questão de que todo mundo tem que viver assim, mas é uma questão de que se tem um norte que eu preciso seguir, já que a vida não tem sentido, e eu que preciso dar sentido a ela, o meu norte é o sonho. E viver o sonho não é as 1000 maravilhas que as pessoas falam, sabe? Várias vezes eu passei muito aperto por causa do sonho. E já vi vários colegas artistas passarem muito aperto por causa do sonho. Colegas artistas, colegas professores, colegas que têm um sonho de revolucionar. E mal sabem eles que o sonho já está sendo realizado. Porque você revoluciona, você resiste e você muda o mundo quando você é fiel a você. E quando você é fiel a você, você vive os seus sonhos. Porque não é uma questão, o sonho não é uma coisa que está distante. O sonho é a sua verdade. E não existe nada mais ato de resistência do que viver a sua verdade. Do que buscar ser fiel a você. Num mundo que quer tanto nos descaracterizar o tempo todo. Num mundo que nos vende máscaras de todos os tipos para que a gente seja só mais um. Num mundo onde a moda é ser clean girl só para você não ser visto na multidão. Num mundo onde a expressão ela não está sendo valorizada. Claro que isso também é uma expressão. É uma expressão de uma cultura que está sendo propositalmente esvaziada. E aqui a gente já entra em outras questões. Mas sabe o que eu sei? E aqui eu falo com os meus amigos millennials, eu sei que venderam um sonho para nós. Nessa virada de milênio, sabe? E venderam um sonho para nós muito bonito. Eu me lembro de ter aulas na escola onde falavam de meio ambiente, falavam que a gente era o futuro do Brasil e que nós seríamos pessoas brilhantes e faziam a gente acreditar. Talvez, se não tivessem me vendido todos esses sonhos lá atrás, eu não estaria aqui falando com você e vivendo de arte. Enfim, eu fico um pouco aflita pelas gerações que estão vindo, porque eu sinto uma onda de pessimismo crescendo, sabe? Como é que nós vamos falar para essas crianças que elas podem ser tudo que elas quiserem e que elas são o futuro desse país, que elas são o futuro do mundo, se o mundo está caindo aos pedaços? É horrível, sim, depois de um tempo, constatar que mentiram pra gente. Eu me senti traída quando eu vi que essa coisa de você vai ser brilhante no futuro não era muito real. Mas sabe de uma coisa? Pode até não ser real, mas aquilo foi uma crença tão introjetada na minha mente assim que eu tive contato com as pessoas. Era tanto essa positividade de que você pode ser quem você quiser, sonha mesmo, vai atrás mesmo, escolhe fazer o que você quiser que você consegue. Se não fosse isso, talvez eu não estivesse aqui também. Então, eu acredito que a gente tem que trocar essa ideia, sabe? Trocar essa ideia, conversar sobre isso, conversar com as nossas crianças sobre isso, porque elas estão muito vulneráveis, querendo ou não. Elas estão muito vulneráveis e elas vão ser o futuro. A gente não pode deixar o sonho morrer. Não só o sonho individual, mas o nosso sonho enquanto sociedade também. Você consegue pensar em uma sociedade que as coisas realmente funcionam e que elas funcionam para todos e não só para um grupo? Você consegue pensar nessa sociedade hoje? É difícil, né? Porque a gente já parou de sonhar como sociedade também. A gente não consegue mais. E isso
é muito preocupante. Isso é quase catastrófico. Eu me preocupo com quem vai nascer nesse contexto. Nesse contexto sem esperança. Desculpa pelo nariz, gente. São Paulo é uma belezura e esses tempos tá fazendo uns tempos muito malucos aqui. E tá sendo impossível ficar de boa. Mas enfim. Quem é que vai ser? Eu quero que você imagine um professor hoje, falando numa escola para as crianças terem esperança e acreditarem nos sonhos dela. O professor mal pago, que não dormiu direito, que pegou trânsito, que não é valorizado. Como é que esse cara vai falar para alguém ter esperança? Como é que esse cara vai falar para a criança ter um sonho? Esse cara vai querer jogar a realidade para as crianças e não é culpa dele. Não é culpa dele. E eu acho que às vezes é um pouco inocente da minha parte achar que dá para mudar isso. Só que também talvez seja muito audacioso achar que dá para mudar isso. Quem sabe a questão não é mudar isso, mas a questão seja começar a falar sobre isso de uma maneira aberta, de uma maneira consciente. Abrir a discussão. Gente, provavelmente eu vou destruir esse quadro aqui. Vou começar a fazer umas coisas muito loucas aqui nele. Mas tá tudo bem. É a primeira vez que eu faço um ensaio assim, conversando e pintando. Geralmente eu paro um pouco, olho pra câmera e falo, depois volto. Mas eu tô aqui falando sobre sonho, vivendo meu sonho. E você percebe que pra você viver seu sonho não precisa esperar estar perfeito? Tipo, eu podia querer aqui mostrar pra vocês o meu melhor trabalho, pra que vocês acreditassem que eu realmente sou uma artista. Mas eu já acredito. Então eu não preciso dessa aprovação, sabe? Eu só gostaria, às vezes, que a tela parasse de se mexer enquanto eu faço, mas tá tudo bem. É isso. Eu tô aqui vivendo um sonho e esse sonho me traz imperfeição. Esse sonho me faz confrontar a minha própria limitação. Só que aí que tá. Você não precisa esperar estar perfeito para começar. Muitas vezes você vai precisar fazer com o que você tem. E uma coisa que eu aprendi quando eu larguei mão de CLT e etc. é que uma vez que você se coloca no caminho de fazer o que você realmente quer, as coisas começam a acontecer. Não é mágica, não é nada disso. Mas parece que as coisas começam a acontecer. Parece que de alguma forma o universo, ou seja lá o que for, sabe que caminho que a gente tem que ir. E uma vez que a gente entra lá, ele começa a abrir as portas ali. Eu gostava de fazer uma analogia dizendo que a vida é como se fosse uma sala cheia de portas. E enquanto você está batendo nas portas erradas, as coisas vão dar errado. A sua vida vai ser um caos. Se a sua vida está um caos agora, talvez seja porque você está batendo nas portas erradas. Por exemplo, há um tempo atrás, eu estava para desistir. Estava passando por um momento muito difícil. E eu resolvi largar tudo que eu estava fazendo e mudar a perspectiva e tentar fazer outras coisas. Tá aqui no YouTube é uma dessas coisas. E a partir do momento que eu fiz esse movimento, a minha vida começou a mudar quase que no dia seguinte, assim.
não é mágica, sabe? Não é macumba, não é nada disso. É porque parece que existe uma inteligência por trás de tudo, que no fundo, ela quer que a gente se realize. E às vezes ela vai dar um desconforto pra gente. Um desconforto que vai deixar a gente muito puto. Mas que através desse desconforto a gente vai se movimentar e vai conseguir bater na porta certa. Às vezes é preciso bater em várias portas erradas para você entender qual que é a sua porta que está te esperando. E com certeza essa porta está bem pertinho do seu sonho. E sabe uma coisa mais louca ainda sobre os sonhos? Sabe a música do Charlie Brown Jr. que é "O medo segue os nossos sonhos"? Pois é, ele segue mesmo, ele tá bem do ladinho. Então, provavelmente, quando você encontrar a sua motivação de vida, você entender qual que é o seu sonho, você vai ficar apavorado. Porque é apavorante mesmo. Você acha o quê? Que eu deixei a minha vida do jeito que ela era pra ser artista plástica e foi tranquilo? Claro que não, fiquei com medo de passar fome. E muitas vezes eu passei coisas muito tensas, sabe? Só que no fim esse medo todo é de quê? É de dar certo? Porque a gente já espera que dê errado, né? É muito mais fácil a gente ir pra um rolê esperando que ele dê errado. Mas será que a gente já pensou? E se der certo? Só tem um jeito de saber. Tentando. E tentando de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for necessário para que a gente possa alcançar alguma coisa. Não importa qual seja o seu sonho, sabe? A gente precisa se fortalecer. Porque, como eu disse no meu primeiro vídeo aqui, você pode dar uma olhada no card depois, tá muito difícil manter a esperança nesses tempos que a gente vive. Mas a gente precisa resistir. E as pessoas que largam tudo e vão viver o sonho, correm o risco, se botam ali numa situação que todo mundo chama ela de louca, mas ela tá seguindo o coração dela. Vocês são a resistência. Vocês são as pessoas que podem sim e vão mudar o mundo. Porque só muda o mundo quem consegue mudar o próprio mundo. Como é que você quer mudar o mundo fazendo a mesma coisa sempre, todo dia, até o dia que você for embora dessa terra? Não tem sentido. A vida é movimento, a vida é revolução constante. E se a gente não aceita, não entende, não aprende a dançar conforme essa música da vida, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer muito mais. Porque sofrer, todo mundo sofre, tá tudo bem, a gente sofre igual. Seguindo o sonho ou não seguindo o sonho, você vai sofrer igual. Então, sofre seguindo seu sonho, cara. Porque não importa o que aconteça, no fim das contas, é pra você, entendeu? Não é pra... Quando você faz as coisas pra você, pra se engrandecer, pra ser uma pessoa melhor, pra ser uma pessoa mais feliz, você já faz quem tá à sua volta feliz, você já causa um impacto ao seu redor. Se você for ver bem, olhe bem pra essas pessoas amargas, olhe bem pra essas pessoas que, sabe, aquela que chega no ambiente e você fala, puta que pariu, fulano chegou, o ambiente já ficou pesado. Essa pessoa não é feliz. Você acha que pessoa feliz pesa? Você acha que pessoa realizada pesa? Pois é. E muitas vezes as nossas depressões, as nossas ansiedades, elas são sintomas que vêm aqui dizer pra nós assim, olha, não tá legal assim. Mas pensa bem aí no que você tá fazendo, porque tem um jeito. Tem um jeito, só que você não tá vendo. Você tá continuando no mesmo caminho, querendo uma resposta diferente. Tentando a mesma coisa, querendo um resultado diferente. Isso não existe. Muitas vezes a gente vai ter que se arriscar.
mas desromantizando o sonho. Se arrisque sabendo que não vai ser fácil. Se arrisque sabendo que você vai fracassar muitas vezes. E nós precisamos falar sobre o fracasso. Meus amores, fracassar é a coisa mais normal que existe nesse mundo. Só que algumas pessoas nunca fracassam porque elas nunca tentam. E isso, pra mim, tem um nome. Se chama covardia. Aí fica bem difícil mesmo de fracassar quando você é um covarde. Se você tá com medo de fracassar, você não vai fazer nada na sua vida. Você não vai chegar na menina que você quer conhecer, você não vai ter ir atrás do trabalho que você quer, ir atrás da faculdade que você quer, ir atrás do conhecimento que você quer. Você não vai começar a empreender o seu negócio. Não tô falando que nada dessas coisas são fáceis. É muito difícil fazer cada uma dessas coisas. E elas vão te botar cara a cara com o fracasso. Só que até quando tu vai ficar nessa posição infantil de eu não posso fracassar, senão eu vou quebrar? Sabe? Não vai quebrar. Você precisa disso para se fortalecer. E você precisa disso para saber que depois do fracasso, sabe o que acontece? A vida continua. E a gente tenta de novo, e de novo, e de novo. E a gente vai ser rejeitado. E a gente vai sofrer. Mas existe beleza no fracasso. Quando ele vem porque você foi lá, tentou. E tentou por você, tentou ir atrás do seu sonho. Sonhar não é fácil. Ainda mais nos tempos de hoje. Eu me lembro quando era fácil. Já foi muito fácil pra mim. Sonhar, achar que eu vou ser grande. Eu queria muito, muito, muito ser grande. Famosa, conhecida. Hoje eu vejo que isso é tão bobo, sabe? Hoje eu vejo que eu só queria me realizar. E me realizar não é mostrar pra todo mundo que eu tô realizada. Não é pisar na cabeça de ninguém e falar agora eu sou rica, famosa e foda-se você. Sabe? Não é provar pra minha mãe ou pro meu pai ou pra seja lá quem for que eles estavam errados quando eles disseram que era uma loucura eu correr atrás do meu sonho. E não é provar nem pra mim. No fim, pra me realizar, eu só precisava ser eu. Cada um de nós tem uma verdade muito, muito pura dentro do coração. Só que a gente tá tempo demais no celular, no TikTok, vendo a verdade das outras pessoas, é o coaching disso, faça isso, faça aquilo, seja isso, seja aquilo, skincare, os caralho a quatro. Como é que você vai ouvir sua verdade se você só ouve a verdade dos outros, que nem é a verdade deles, que eles só estão reproduzindo porque tá na moda? A sua verdade, ela quer ser ouvida. Você tá dando ouvidos pra ela? Ou você tá rolando um feed? Ou você tá esperando alguém vir aqui te dizer o que fazer? Eu não tô te dizendo o que fazer. Mas eu espero que a partir desses pensamentos você pare um tempinho pra refletir. Assim como eu parei muitos tempinhos para refletir, eu precisei me encher muito de livros, coaching, tudo que vocês imaginarem eu tentei. Porque eu queria ser melhor do que eu sou, eu queria, sabe? Mas no fim a receita estava toda dentro de mim já estava tudo aqui. Foi depois de anos e anos e anos de busca de mim mesma que eu entendi que a resposta está no silêncio. Às vezes a resposta tá lá no fundo do poço. Às vezes a gente tem que passar por umas coisas que a gente fala, puta que pariu, eu não queria estar passando por isso não. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito totalmente diferente. E às vezes são essas as coisas que dão os insights pra nós, sabe? Eu acho que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo. E eu não sei se eu termino esse quadro com vocês, se eu termino no próximo vídeo. Eu queria terminar com vocês, mas eu acho que 35 minutos já tá bastante coisa, né, galera? Vocês já estão me ouvindo falar aqui faz horas. E no começo eu tava com muito medo, sabe?
Fazem já uns 6 meses que eu idealizei esse canal. E eu só tô fazendo isso agora. E agora eu não vou parar. Por mais que tenha só 2, 3 visualizações, eu não vou parar. Porque isso é realizar o meu sonho. E eu não posso desistir dele. Eu não posso desistir do meu sonho porque eu não tenho plateia. Eu não posso desistir do meu sonho porque eu não tenho aplauso. Quem é você quando ninguém tá olhando? Esse pode ser um tema muito bom para um próximo vídeo. Quem é você se não tiver ninguém para te aprovar ou para te reprovar? Você sabe quem é você? Eu sei que se eu não tiver nenhum público aqui agora ou depois, eu vou continuar fazendo isso aqui. E eu vou continuar porque eu amo o que eu faço. Você pode achar o meu quadro uma bosta. E eu vou ficar feliz com o seu feedback. Não importa. Você pode achar qualquer coisa. Eu já sei o que eu acho. Eu já parei de escutar o que as pessoas acham. De dar mais importância para o que elas pensam, como se elas soubessem mais do que eu. No fim, as pessoas podem até saber mais do que eu para a vida delas. Para mim é só eu sei. E você também. Então, se alguém chamou o seu sonho de absurdo, se alguém acha que você é um doido varrido porque você tá querendo, sei lá, abrir uma casa de cervejaria artesanal, sendo que já tem 200, foda-se. Vai ser a sua casa de cervejaria artesanal. Vai ser o seu carrinho de cachorro-quente. O seu tempero especial. A sua simpatia. A sua vida. A sua entrega. Porque quando a gente tá tendo toda essa entrega por nossos sonhos, tudo em volta percebe. As pessoas sabem. Elas sentem na alma que você está se entregando para aquilo. E é aí que você constrói de verdade. Você não constrói tentando construir. Você constrói fazendo. Fazendo com o seu coração. Obviamente, como arquiteta eu te digo, tenha um plano, né? Tenha ali uma plantinha para você seguir do negócio, um projeto. Assim, saiba para onde você quer ir. Mas não se atente à verdade dos outros. Não pegue fórmulas mágicas das outras pessoas. Faça o que você acredita. E com certeza o resultado vai te surpreender. Ai, o sol tá indo embora. Eu acho que eu também precisava. A nossa conversa foi muito boa. Eu me empolgo muito falando sobre sonhos, porque é um assunto bem delicado pra mim. Eu vivo do meu sonho, né, galera? Tem meses que eu não vendo nenhum quadro. E nesses meses eu sinto como se eu não valesse nada. Como se esse valor que as pessoas não querem pagar nem R$50 no meu quadro, como se ele tivesse inteiramente ligado a mim, sabe? Como se eu não tivesse valor. E nessas horas eu penso em desistir. Só que aí eu me lembro que todas as profissões, todas as coisas vão ter suas dificuldades. A gente não nasceu num mundo perfeito onde tudo dá certo o tempo todo. Então, essa é a hora que eu respiro fundo e falo, ok, se não querem comprar o meu quadro por R$50, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer, universo? O que mais eu posso me dedicar? O que mais? Às vezes a resposta não vem. Mas às vezes a resposta vem só quando eu sigo mesmo assim. Porque se eu não seguir, eu não vou ver quando ela vier. Bom, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o quadro. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tinha gostado muito não no começo, mas agora eu tô achando até bom. Até bonzinho assim, né?
Ai, bombom não tá. Ixi, grudou um negócio no meu pé. Bombom não tá, mas é o primeiro que eu pinto aqui no YouTube, então tá tudo certo, gente. E a gente vai chegando no final. Não consegui terminar de pintar o quadro, mas depois eu mostro pra vocês o resultado final. Obrigada pela sua companhia, espero que tenha feito sentido alguma coisa que eu falei. Se você quiser deixar uma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar o seu like, de se inscrever e de compartilhar esse trabalho com quem você acha que precisa. Te vejo na semana que vem com mais artes e mais conversas engrandecedoras. Beijo! Bom, voltei aqui com o quadro pronto já. Infelizmente a luz tá meio ruim aqui esses dias porque temos só dias nublados. Mas dá pra vocês verem mais ou menos como é que ficou. Eu fiz alguns acabamentos nele. E agradeço a sua companhia até aqui. Obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar aquele like. E se você tiver interesse em comprar esse quadro exclusivo que foi feito aqui nesse vídeo falando com você, é só você me procurar em qualquer uma das minhas redes ou mandar um recadinho aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!